Olá, bom dia, feliz sábado. Que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Afinal, nós estamos aqui para agradecer e para louvar e também para falar sobre as grandezas do nosso Deus. Eu quero agradecer desde já a sua companhia, tá? E também dizer muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida por você estar fazendo esses cursos bíblicos ou esses estudos, tá bom? Então seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Estamos aqui realizando esse curso Ensinos de Jesus. É um curso bíblico onde você aprende a estudar a Bíblia do modo correto, tá? Eu acredito que você que já tenha feito esses estudos, que você tenha assistido esses vídeos, você tenha aprendido muito e você também tem respondido as suas indagações aí em alguns temas, tá? Sempre nós estamos em busca de estudar mais, de conhecer mais a palavra de Deus, embora nós podemos passar a vida inteira estudando a Bíblia, nós nunca vamos saber de tudo, porque há algo aqui na palavra de Deus que Deus não deixou nos revelados, tá? Eu gosto muito de uma passagem de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim, que as coisas reveladas pertencem aos pais e os filhos. Portanto, as coisas encobertas pertencem somente a Deus. E é desse modo que nós compreendemos as Escrituras Sagradas, né? Nós temos que contentar com aquilo que Deus deixou revelado aqui para nós. O resto que passar disso aqui é especulações, tá bom? Feche seus olhos, curva sua fronte, quero orar com você para que nós possamos entrar aqui no nosso tema de hoje, tá? Oremos. Pai querido, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que esse dia o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos encaminhar, possa abrir nossa mente para que nós possamos entender esse tema, Senhor. Que o Senhor abençoe todas as pessoas, meu Pai, toda a família da terra. Que o Senhor venha derramar uma bênção especial para aqueles Senhor, que nesse dia está angustiado, está passando por necessidade, que está precisando de uma cura, está precisando de uma oportunidade, meu Pai, seja em qualquer área, que o Senhor abençoe, meu Pai, dá uma direção para essas pessoas. Que o Senhor venha derramar suas bênçãos para cada filhinho seus. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar aqui sobre... Deixa eu ver qual que é o tema de hoje. Hoje o tema de hoje é sobre os profetas, né? Está aqui, deixa eu mostrar para você. Olha como é que é esse curso. Olha. Tá vendo? O que Jesus ensinou sobre os profetas. Eu quero que você acompanhe bem esse estudo para você entender sobre os profetas. Será que existe profetas nos dias de hoje? Será que essas pessoas que dizem ser profeta, porque você sabe, né? Ainda existem pessoas no meio cristão, no meio evangélico, que dizem ser profetas, né? E outros dizem ser apóstolo. E como nós sabemos se isso é verdade ou não? Porque quando levanta-se uma pessoa dizendo que é apóstolo, que é profeta, nós temos que ver se aquilo que ele está dizendo tem um embasamento bíblico, se aquilo que está dizendo é compatível com aquilo que os antigos apóstolos ou profetas disseram à luz da Bíblia, tá? Não pode ser contraditório, porque duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras, tá bom? Então é sobre isso que eu quero levar você a refletir no dia de hoje, fazer esse estudo para que você possa compreender, tá? Então vamos lá. Jesus foi reconhecido como profeta de Deus. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 21, 11 e também no versículo 46.
e advertiu seus seguidores de que surgiriam falsos profetas antes da sua vinda, Mateus 24:11, que fariam grandes sinais, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, Mateus 24:24. Para não sermos enganados por esses falsos profetas, precisamos aprender mais sobre esse tema, que é o que nós vamos estudar nesse momento. Vamos lá. O dom da profecia, ou dom profético, não pertence somente a um período determinado da história. Tanto nas escrituras do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, chegaram a nós mediante esse dom profético, manifestado por meio dos escritos bíblicos. Entretanto, mesmo em nossos dias, esse dom ainda seria visto. Aqui está dizendo, né, nessa introdução, que o dom profético ele não cessou com as mortes dos profetas. A Bíblia vai ensinar, que nós vamos estudar em seguida, que esse dom seria manifestado ainda na Igreja de Deus, né, para um povo remanescente. Tá? O que Jesus comparou os falsos profetas? O que Jesus diz sobre esses falsos profetas? Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa marcar as ideias aí, tá? Para que você possa manusear a sua Bíblia, para que você possa aprender a procurar onde estão os livros. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 15. O que Jesus disse sobre os falsos profetas. Vamos ver aqui. Mateus 7,15. Mateus 7,15 diz assim. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentem disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha, risca na sua Bíblia. A primeira advertência de Cristo é: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja bem, quando Jesus disse acautelai-vos dos falsos profetas, quer dizer que existe o profeta verdadeiro, né? Ou que existiria, ou que existiu, claro, obviamente que existiu, mas que existiria o verdadeiro, né? E aí eu também vou ler o 16 aqui, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Né? Aqui é uma pergunta. E depois você pode continuar lendo aí, Mateus 7,15 em diante. Tá? Então, Jesus disse que nós precisamos acautelar, precisamos ficar ligados, né? Vamos dizer assim. A expressão lobos roubadores descreve uma classe de mestres religiosos que professa ser cristão. Eles têm forma de piedade e parecem estar trabalhando para o bem das pessoas. Entretanto, seus ensinos estão em conflito com os ensinos de Cristo. Acham-se destituídos de seu espírito manso e humildade. Se Jesus advertiu sobre o falso profeta, é porque certamente haveria também os verdadeiros profetas de Deus. Antes de nós continuarmos aqui nesse estudo, deixa eu adiantar uma coisa para você aqui. Você sabe que quando Cristo diz assim que esses lobos, esses religiosos, que esses mestres religiosos têm forma de piedade, né? Tem sua forma de humildade. Você já viu aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, que quando chegam em um lugar eles querem ser exaltados, querem ser recebidos com palmas, com reverência? Claro que nós temos que ter respeito pelos nossos pastores, né? Pelas pessoas que vão liderar a igreja, nós temos que ter respeito sim por eles. Mas nós não podemos tratar eles como uns popstar, né? E tem muitos que só parecem. Tem muitas pessoas aí que quando vai na televisão é uma coisa, lá para falar bonitinho, né? Fala lá, nossa, do amor de Deus, e fala isso na televisão é bonitinho. Mas particularmente não é assim. Abre aspas para que eu vou falar aqui. Eu fui uma vez aqui assistir
uma pregação de um missionário muito conhecido. Por questão de ética aqui, eu não estou para falar mal dele, mas eu não vou falar o nome dele, tá? E ele é muito conhecido, famoso. E eu fui assistir um sermão dele há muitos anos. E quando ele era para ser uma transmissão ao vivo, estava sendo ao vivo a transmissão, e quando na hora de fazer a pregação, quando estava sendo transmitido, ele era uma pessoa quase, vamos dizer, quase sem defeito. Né? Mas quando no intervalo, que as pessoas queriam ir lá pegar a mão dele, olha, se eu falar, você talvez não vai acreditar. Parecia uma outra pessoa. Parecia até que fosse um cantor, algum popstar, alguma pessoa de Hollywood. Você entende? O espírito, ele não tinha o espírito de humildade. Aquela pessoa que ele estava apresentando diante das câmeras não era ele. Ele era aquela pessoa que quando saía para o intervalo, ele representava muito bem. Aquela pessoa arrogante, desfazendo as pessoas, um líder religioso. Isso eu vi com meus próprios olhos, aqui numa pregação. Fecha aspas. Então, esses falsos mestres religiosos, essas pessoas, né? Vamos seguir aqui. O que Joel profetizou sobre os dias finais da história humana? Joel, capítulo 2, versículo 28. Esse livro de Joel, ele é um livro curtinho, né? Mas é um livro que nos ensina muito. Muitas pessoas têm usado aqui, quando vão falar em dom de língua, eles usam muito esse versículo. Usa só o versículo 2:28, né? Mas não é bem sobre isso. Isso está falando do tempo do derramamento de Pentecostes, nos dias de Pentecostes. E Joel 2:28 diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre a vossa serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel capítulo 2:28. Eu vou ler até o 32. Mostrarei prodígio no céu e na terra, e converterá em treva a lua. Vou voltar aqui, 31. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o versículo 31, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso já ocorreu ali há muitos anos atrás, e eu explicarei isso aqui em outro momento, quando eu estiver falando sobre a profecia, tá? Mas enfim, aqui diz que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, ia acontecer isso, que quando Jesus derramasse o seu Espírito. Isso aconteceu nos dias de Pentecoste. A profecia de Joel se cumpriu nos dias de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos em forma de chuva temporã no início da plantação. Essa é a chuva temporã. E também fala aqui da chuva serôdia, né? E marcou o nascimento da igreja cristã, Atos 2:14-18. Na conclusão da obra de Deus em nossos dias, as palavras de Joel devem cumprir-se novamente na chuva serôdia, o tempo da colheita, quando uma porção muito maior do Espírito será concedida, e profetas de Deus se levantarão para anunciar a vinda do Senhor. Joel 2:23. Bom, espero que você entendeu aqui essa partezinha, né? Quando uma porção maior do Espírito Santo será concedida, e os profetas de Deus se levantarão para anunciar a vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima, né? Quais são as duas características da igreja verdadeira? Nós já fizemos esse estudo aqui sobre a igreja verdadeira, né?
as características da igreja verdadeira está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que diz assim, que os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e também Apocalipse 19:10 diz que nos últimos tempos ali, diz que o espírito de profecia, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu vou ler esse aqui. Eu vou ler esses dois versos, né, para que você possa compreender. Apocalipse 12, eu vou ler aqui, 12:17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, né? E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E também Apocalipse 19:10, né? Que é a característica da igreja verdadeira de Deus. 19:10 diz assim: prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus e adora a Deus. Isso é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Então diz que nos últimos tempos a Bíblia ensina que levantaria uma igreja que teria essas características, a igreja verdadeira. Eu quero falar uma coisa aqui para você com todo carinho, tá? Quando eu falo aqui da igreja verdadeira, eu não quero dizer com isso, para abalar a sua fé, que você está perdido, que você vai para o inferno porque você não frequenta a igreja verdadeira, que só a igreja adventista é uma igreja exclusivista. O que eu quero dizer para você quando a Bíblia diz a igreja verdadeira, a Bíblia ela dá as características de uma igreja verdadeira, de um povo que levaria a palavra de Deus como ela é, e ela teria o espírito de profecia. Veja, quando morreram todos os apóstolos, os profetas, então, veja bem, ali em Atos capítulo 2, ali começou a igreja cristã, né? E a partir daí então foi indo aí essa extensão da igreja. E quando foram desviando um para cá, um para lá, esses movimentos, Deus daria o seu espírito de profecia a mais pessoas, para que guiasse o povo, para que mostrasse para o povo. Então eu quero dizer para você, que Deus tem filho sincero em todas as denominações, tá? Aqui é a Bíblia que relata que Deus tem um povo verdadeiro nessa terra. Um povo, aqueles que guardariam o seu mandamento, os 10 mandamentos, e teria o espírito de profecia. Você também é um filho de Deus. Você também é uma filha de Deus, dependente do lugar onde você está. João 10:16, Jesus mesmo diz com as palavras dele que ele ainda tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. E qual é esse aprisco? Essa igreja, esse povo de Deus, mas que um dia elas iam ouvir a sua voz e ela viria para esse aprisco. E ali seria só um povo, só um rebanho, e ele seria o único pastor para pastorear essas pessoas que somos nós, né? Então assim, Deus ama você. Se você é católico, se você é espírita, se você é do candomblé, se você é hindu, Deus ama você. O que Deus deseja é que nós reconhecemos aquilo que Ele deixou aqui escrito para nós, para que nós possamos seguir. É isso que Deus deseja. Mas Deus ama você, tá? Não estou dizendo nem por um momento aqui que só os adventistas vão para o céu. Tem muitos adventistas que não vão.
Assim como tem muitos católicos que vão para o céu. Você sabe, tem uma passagem na Bíblia de uma parábola, de Mateus capítulo 20, que é muito interessante, que diz assim, que é uma parábola que conta ali, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Talvez vai existir muitas pessoas que um dia você ia pensar que estaria no céu e não vão estar. E vai ter gente também que você olhou e diz assim, essa pessoa nunca vai estar no céu. Talvez ela vai estar lá, tá? Então, quando nós dizemos assim, a igreja verdadeira, a Bíblia relata que teria um povo verdadeiro, assim como teria também o povo falso. Não tem povo aí que não acredita em Deus? Não tem? Pois é. Vamos continuar aqui. Em termos claros, o profeta João fala do remanescente ou da última igreja, como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. Apocalipse 12, 17. Antes de eu continuar aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu ressaltar alguma coisa aqui para você. É importante saber que quando diz assim que no último dia, essa igreja ela seria visível, esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, aquela pessoa que levaria o evangelho puro para as pessoas. Porque nos tempos dos apóstolos, veja, quando você lê Atos capítulo 4, capítulo 5, ali, depois do capítulo 2, do tempo de Pentecostes, quando nasce a igreja cristã, veja que quando você lê os relatos de Atos capítulo 5, você nota que tudo para as pessoas eram comuns. A pessoa vendia uma coisa e depositava o dinheiro no pé dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam para as pessoas que havia necessidade. E a Bíblia relata, a Bíblia faz questão de relatar que não havia necessidade entre os irmãos. E esta quebrança de aliança ali dos apóstolos da igreja aconteceu quando Ananias e Safira venderam uma propriedade e reteram parte dela. Os dois morrem ali, né? Depois você lê esse relato. Então, dali então para cá, a igreja vem sofrendo essa decadência aí, né? As pessoas vêm contradizendo a palavra de Deus e fazendo da palavra de Deus um comércio. Hoje muitas pessoas não levam o evangelho porque eles temem a Deus. Muitas pessoas querem pregar o evangelho do jeito que eles querem, por ganância. A Bíblia ensina, é só você ler, né? Os falsos mestres, pastores se enriquecendo com a base da fé das pessoas. Então, a igreja verdadeira, ela tem que ser mostrada. Ela tem que ser vista. Tá? É por isso que Deus diz sempre, eu tenho um povo nessa terra, eu tenho uma igreja verdadeira. Eu tenho uma igreja aí a qual mostra o valor das minhas palavras. O valor da palavra de Deus é aquela que entra no seu coração. Não é aquela que o homem prega por ganância. Que hoje a palavra de Deus virou aí um comércio, né? Então, é isso. É por esse fato que a igreja de Deus tem que ser mostrada. Tá? Vamos ler. Em seguida, João declara a expressão testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10. Em outra ocasião, João pretendia adorar o anjo que lhe apareceu em visão, mas o anjo disse: Vê, não façais isso, sou conservo de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10. Se comparamos esse texto com Apocalipse 22:9, descobrimos que os irmãos de João, que têm o testemunho de Jesus, são chamados os profetas. Concluímos que, antes da segunda vinda de Cristo, sua verdadeira igreja guardaria seus mandamentos e teria o espírito de profecia, ou seja, o dom profético seria restaurado. O que eu vou apresentar para você agora, nesse momento, nesse estudo aqui, eu não vou empurrar goela abaixo para você. E depois que eu ler tudo isso aqui, eu vou dar um testemunho meu aqui sobre esse tema, tá? Então presta atenção, o que eu vou ler aqui para você. Em outro momento, eu vou fazer um estudo só sobre Ellen G. White, tá? Diz assim:
o surgimento do dom profético na igreja remanescente. A igreja remanescente é aquela uma que ficaria somente com a palavra de Deus, que não colocaria doutrina de homem e nem tradição humana. É aquela que aceita o Antigo e o Novo Testamento da forma que é e aceita o que a Bíblia relata, tá? Não que as pessoas coloquem as suas ideias, suas ideologias, suas filosofias nos textos bíblicos, tá? Não podemos adulterar a palavra de Deus. Então vamos lá. Aos 17 anos, uma jovem, Ellen Gold Harmon, foi escolhida por Deus para motivar e orientar o que haviam esperado a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Aqui falando de um povo milerita, um povo que estudou as profecias de Daniel 8,14 e decidiram, pelos estudos deles, eles acreditavam que Jesus ia voltar em 1844. Tá? Então, Ellen G. White, depois desse desapontamento, Ellen Gold Harmon, ela foi chamada para Deus, para guiar a igreja remanescente. Naquele mesmo ano, sua mensagem foi iniciada e recebida por grupos de crentes dedicados em profundo estudo da profecia bíblica, sendo reconhecida como uma revelação de Deus para o tempo do fim. Durante 70 anos, ela revelou cerca de 100.000 páginas de conselhos, advertência e orientação prática para vários segmentos, tornando uma das mais destacadas escritoras da humanidade. Após o casamento com o pastor Tiago White, tornou-se conhecida como Ellen G. White, provando o profeta verdadeiro. A Bíblia nos apresenta teste para diferenciarmos o profeta verdadeiro do falso, para que testamos seu ministério profético. Para testarmos o ministério profético de Ellen White, devemos aplicá-los em sua vida. Quais os testes bíblicos de um verdadeiro profeta? Quais são os testes que nós fazemos? Ellen White, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao fazer um estudo sobre o que Ellen White escreveu, ao comparar com os textos bíblicos, ela passou em todos eles como uma profeta de Deus. Ela teve muitas visões. E aqui eu vou deixar, uns textos eu vou ler, outros eu só vou citar, tá? Primeiro, tudo que ensina deve estar de harmonia com a palavra de Deus, ou com a Bíblia. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos ver aqui como que se deve ver um profeta. Como que um profeta deve ser visto. Como comparamos um profeta, se ele é verdadeiro ou falso. A Bíblia ensina. A Bíblia ela ensina tudo aquilo que nós precisamos saber. Ela não deixa... Tem muitos textos, obviamente, como eu disse no começo desse estudo, que tem coisa que só pertence a Deus, que nós vamos estudar a Bíblia a vida inteira e não vamos descobrir. E nós não podemos especular, né? Colocar o nosso achismo, que a Bíblia, Deus não deixou aqui para ninguém achar nada. Já está revelado, basta estudar. Isaías capítulo 8, versículo 20 diz assim: a lei e o testemunho. A lei e o testemunho. A lei se refere lá ao Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés. Testemunho, os profetas. Né? Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Tem que falar de qual maneira? Testemunho, lei e testemunho. Né? Então, esse é um dos quesitos aqui do profeta verdadeiro. Né? E aí continua. Ellen G. White escreveu mais de 25 milhões de palavras que se encontram mais de 100 mil páginas manuscritas. São artigos de revista, cartas, livros. Em todas as publicações, a harmonia com a escritura. Segundo,
Pelos seus frutos conhecerei, Mateus 7,20. Um período de 70 anos é um longo tempo para viver e trabalhar, principalmente sobre a observação dos incrédulos, cheio de suspeita e hostilidade. Esse tempo foi o ministério de Ellen White, aos 17 anos, dos 17 aos 87 anos. São aí 70 anos de ministério, né? Acima de qualquer suspeita. Quando se cumpriu a palavra da profecia, Jeremias 28:9, Ellen White fez várias predições e estas cumpriram claramente. Em 1868, Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas de serem suscetíveis ao ataque de doenças agudas e morte súbita. Somente no século XX, a medicina estabeleceu o vínculo entre o excesso de peso e os riscos cardíacos. Ellen White, ela escreveu muito sobre vários assuntos, né? E Ellen White, ela escreveu assuntos que só veio ser descoberto muitos anos depois pela ciência, ou seja, pela medicina. É uma revelação de Deus para que nós pudéssemos cuidar da nossa saúde, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em 1872, ela falou da importância do exercício para a boa saúde, principalmente a marcha atlética, ou Cooper, descoberta feita pela ciência somente em 1960. Veja aí, o tanto de tempo, né? A partir de 1902, ela passou a advertir da iminente destruição de São Francisco. Isso aconteceu como ela havia predito no grande terremoto de 1906, em Orcoland, né? O guia divino em tempos de crise, Salmo 32:8, Oséias 12:3. No momento decisivos da crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White foi uma voz de Deus orientar sobre os rumos que deveriam ser tomados. Nos seus incessantes anos de trabalho, foi uma voz de Deus usou para dar direção à sua igreja. E aí eu vou terminar aqui essa leitura destacando mais umas informações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento essencialmente bíblico, ou seja, todas as suas 28 crenças fundamentais têm base na Bíblia. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, deu-nos preciosa orientação prática sobre a saúde, educação, família e vários aspectos da vida por meio de Ellen White. Seus escritos têm os seguintes finalidades: conduzir as pessoas à Bíblia, corrigir aquele que desviam da verdade bíblica, ajudar a esclarecer temas bíblicos das suas mensagens. Para conhecer mais sobre o ministério profético de Ellen White, consulte o seguinte: obras. E aqui vai falar de obras, né? Das obras de Ellen White, dos livros. Bom, então agora eu quero falar um pouquinho sobre Ellen White. Por que vocês, adventistas, falam em Ellen White? Muitas pessoas aí que não conhecem quem é Ellen White dizem que a Ellen White é a segunda Bíblia dos adventistas, né? Você pode pesquisar lá no Google depois. As pessoas ignorantes falam isso. Tem pastor famoso aí que até chega a citar. Pega um texto do livro de Ellen White e fala fora do contexto e aí critica Ellen White. Eu quero dizer para você que Ellen G. White, ela escreveu muito tema. Ela escreveu sobre a família, ela escreveu sobre a saúde, ela escreveu sobre como ser um cristão. Os conselhos práticos de Ellen White é para a humanidade, não é para os adventistas, é para a humanidade, tá? Eu não aceito. Tudo bem, você não precisa aceitar. Então aqui eu vou te dar uma dica. Eu tenho vários livros de Ellen White. Antes de eu falar dos livros que ela tem, eu vou citar para você aqui o que aconteceu comigo, como eu falei lá no começo desse estudo. Abre aspas para que eu vou falar aqui. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu e minha esposa, essa foi a primeira Bíblia que eu estudei. Essa daqui, ó. Olha. Essa foi a primeira Bíblia que eu estudei ela.
Primeira Bíblia que eu comprei. Eu já falei aqui sobre isso. Essa foi a primeira Bíblia. Uma Bíblia bem simplesinha. Contém a palavra de Deus, obviamente. Mas olha, eu pude comprar essa Bíblia na época. Comprei e comecei estudando essa Bíblia. E aí eu fui fazer um curso sobre Daniel. E ali tinha algumas passagens que no curso bíblico falava que Ellen White tinha falado. E eu não concordava. Eu não concordava com Ellen White. Eu cheguei a questionar uma vez no curso que por que eles falavam tanto em Ellen White. E eu fui estudando e sempre Ellen White. Mas eu já estava quase desistindo de ser adventista por causa de Ellen White. E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou te contando aqui. Então, o que eu fiz? Falei assim, mas quem é Ellen White? Falei, eu vou estudar sobre Ellen White. Olha, o que eu vou falar para você aqui é, graças a Deus, o Espírito Santo me guiou sobre o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Ele me guiou para que eu pudesse ler pelo menos uma obra de Ellen White, para me entender o assunto, porque eu estava eu estava julgando uma coisa que eu não conhecia. Isso na psicologia chama DCD, duvidar, criticar e decidir. Eu duvidei, eu critiquei e eu decidi então estudar. Hoje, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho aqui na minha estante vários livros de Ellen White. Estudei todos eles, né? Tem vários. E eu vou fazer uma citação, que as pessoas dizem que Ellen White é isso, é aquilo. Ó, eu vou ler uma passagem desse livro aqui. Ó. Olha aqui, ó, O Espírito de Profecia. Eu vou ler aqui só uma passagem desse livro, que está aqui na página 106. 106. Eu vou ler aqui o que Ellen White escreveu. Eu quero que você preste atenção, veja se tem coerência aí com a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Referindo-se à nossa vida espiritual, há várias referências da profetisa na Bíblia. Temos o texto de Judas 24, que deveria ser completado por 1 João 2,1. Ellen White escreveu: se você permanecer sobre o sangramento da bandeira do príncipe Emanuel, executando fielmente seu serviço, jamais necessitará render-se a tentações, pois do seu lado estará alguém capaz de preservá-los de cair. E ela continua: porém, ela afirma que se de fato cairmos em tentação, muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa da nossa falta e erro. Mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Aliás, ela diferencia o pecado liberado do pecado não intencional. Veja, e eu vou ler também uma outra passagem nesse mesmo livro, aqui está aqui no 128. Veja que o que ela escreveu. Olha, pouca atenção é dada à Bíblia. Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior que a Bíblia. O escrito de Ellen White, ela não está em pé de igualdade com a Bíblia, mas ela é uma luz menor que Deus deu a ela revelações para que o homem pudesse ser levado à luz maior que a Bíblia. É muita humildade, porque ela foi inspirada. A inspiração de grau de Ellen White é a mesma inspiração dos profetas e dos apóstolos. É a mesma inspiração, porque Deus não inspira um profeta menos, um mais. Os profetas podem errar? Claro, pode errar. Só que ele pode errar em seguida, se Deus deu uma revelação para ele e ele for contar e estiver errada, o Espírito Santo corrige ele tem que falar de novo. Lê 2 Samuel capítulo 11 a 13. Quando Natan vai dar notícia a Davi, diz assim: Davi, faça
Davi disse que queria fazer uma casa para Deus. Porque a arca ficava numa tenda e ele morava num palácio. Aí Natan disse, não, Davi, faz tudo que está no seu coração. Tá? Natan foi embora. O Espírito Santo disse ao coração dele, tá errado. Vai lá e diz para Davi que ele não vai fazer tenda nenhuma para o Senhor, não. Quem vai fazer é o filho dele, Salomão. Natan voltou lá e disse, Davi, não é para você fazer nada de tenda. Não é para você fazer nada que está no seu coração aí não, tá? Quem vai fazer é Salomão, seu filho. Deixa eu fechar aspas aqui do que eu já falei ali do meu testemunho. Fecha aspas, então, tá? Então, veja bem. Ellen White escreveu muito sobre questão de saúde, muitas questões ela escreveu. E eu também tenho outro livro aqui, ó, dela. Eu vou ler aqui uma citação dela que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu até marquei aqui uma citação aqui de Ellen White. Tá aqui. Tem vários, né? Aqui ela diz assim, Ellen White escreveu extensivamente sobre a relação entre seus escritos e a Bíblia, sobre a função da Bíblia na fé e na prática. Ela defendia categoricamente o princípio da sola escritura. Ela escreveu, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, e somente a Bíblia. Essa conclusão do primeiro livro de Ellen White, publicado em 1851, define o dom da posição de Ellen White sobre a relação dos seus escritos na Bíblia. E aqui, veja, um homem chamado José Bates, ele duvidou do ministério de Ellen White. Ele duvidou até que Ellen White, sobre o poder do Espírito Santo, falou de coisas que ela nem conhecia. Veja, olha, aqui no escrito dela diz assim, ela fez notáveis percepções teológicas sobre o significado original dos textos bíblicos, mesmo sem estudar o hebraico e o grego. Ellen White nunca estudou o grego nem o hebraico. E ela fez muitas percepções, ou seja, ela escreveu algo, ela traduziu algo sem mesmo ter estudado o grego e o hebraico. E também aqui, ó, na página 296, página 296 desse livro, Ellen White falou de coisas que ela nem conhecia. José Bates não acreditava no ministério profético de Ellen White, ele duvidou. Só que quando Ellen White falou sobre as questões que ele conhecia muito bem e ela nunca tinha conhecido, então ele viu que Ellen White era inspirada por Deus. Olha aqui, ó. Deixa eu ler aqui para que você possa entender. Perplexo, Bates tentou investigar o assunto por si mesmo e buscou oportunidade na presença de outros para questioná-la e interrogar os seus amigos que a acompanhavam, para chegar à possível verdade. A convicção pessoal de Bates sobre a legitimidade do dom profético de Ellen White veio em novembro de 1846, em Topsham, Maine, quando Ellen White teve uma visão que incluía dados astronômicos, né, na verdade, descrevendo outros planetas, sendo que um capitão da marinha mercante aposentado e tendo um interesse particular pelo tema. Bates estava bem familiarizado com os dados astronômicos da época, sabendo que Ellen White não tinha qualquer conhecimento prévio da astronomia. Então veja, Deus revelou muitas coisas para Ellen White e Ellen White passou a escrever as visões, a inspiração, para que eu e você hoje pudéssemos chegar mais perto da palavra de Deus, que é a Bíblia. Você não precisa crer que Ellen White é profetisa, mas se você, entre o não crer e o crer, eu queria que você lesse um livro dela, qualquer um,
Tem vários, né? Tem Patriarcas e Profetas, tem um livro da ciência, Ciência do Bom Viver, que é um livro sobre a saúde, Atos dos Apóstolos, Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações. Então tem vários livros de Ellen White. Tá? Então você pode ler uma obra dela, e eu tenho certeza que você vai aprender muito. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a Ellen White é profetisa da Igreja Adventista Sétimo Dia, nós consideramos como uma Bíblia? Não, nós não consideramos como uma Bíblia. Nós pegamos os conselhos dela e aplicamos. Né? As 28 crenças que nós temos, Adventista Sétimo Dia, nós temos 28 crenças baseadas na Palavra de Deus. Eu tenho aqui o livro, 2 livros dessas 28 crenças ali. Nisto cremos é o nome do livro. Tá? Então, só aqui para você entender quem foi, né? Ellen G. White. Tá? Então, feche seus olhos, cruz a fronte, eu quero orar com você. Querido bom Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que nesse dia o Senhor abençoe cada um de nós. Que nos guarde, meu Pai, que nos dá a bênção necessária. Que nesse dia nós pedimos uma bênção especial para todas as pessoas que se encontram enfermos, meu Senhor. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre elas e visite, Senhor, o íntimo dela. O Senhor sabe de todas as coisas e nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te encontro amanhã aqui, então, num próximo estudo. Até lá!